EDM, uma membrana muito maleável para fazer vários tipos de remates, também numa cobertura, inclusive de claraboias, chaminés, esse tipo de remates que é tão complicado de fazer. Essa membrana permite-os fazer de uma forma muito eficaz e muito interessante. Se não tiveram a oportunidade de ver ontem, nós vamos disponibilizar no site e no YouTube. Alguma questão, estão lá as ligações e podem colocar as vossas dúvidas. Hoje vamos falar então sobre a parte 2, as soluções vão ser Bond DS, Bond Go e a Seal Expand. Comigo tenho a Mar Duran, que faz parte do nosso departamento técnico e vai-me dar aqui uma ajuda a responder às questões. Olá, Mar. E bem, vamos então iniciar a sessão. Eu costumo sempre apelar para que esta sessão seja interativa, por isso alguma questão que surja ao longo da sessão, por favor, está aí o chat e por favor coloquem as vossas questões, estamos aqui eu e a Mar para responder. Vamos então iniciar, falando um bocadinho sobre construção metálica. Construção metálica, falando rapidamente do tema, o metal permite fazer então a moldagem em fábrica em condições controladas e depois levar para a obra para ser montada em obra. Todo este tipo de processos tem estado muito em foco e traz muitas mais-valias, não só em tempo, como em diminuição dos erros para a construção e torna o processo de construção todo muito mais eficiente. E o que nós temos vindo a ver é que na montagem de cada um destes elementos realmente é fácil, só que surgem muitas juntas. Ontem falamos então de soluções que efetivamente acabam por selar a maior parte dessas juntas. Hoje vamos falar das fixações mecânicas, um tipo de selagem que normalmente acaba por ser inevitável em vários tipos de construção metálica, não é? O que nós temos visto também é que existe uma necessidade grande em algumas construções de fixar mecanicamente com parafusos e o que vemos também em Portugal, mais em Portugal, que é onde eu tenho mais experiência, é colocar o parafuso e depois vedar com o silicone. E voltamos aqui a bater um bocadinho no silicone, porque efetivamente na altura nota-se que até é adesivo, que fica aderido à superfície e à zona do parafuso. No entanto, como temos vindo a falar em outras sessões, com as vibrações dos edifícios, com as dilatações térmicas, com as dilatações estruturais, o que se nota é que a solução vai perdendo qualidade, vai começando a ficar quebradiça e vai abrindo em certos pontos e normalmente nestes pontos começam a entrar as infiltrações e leva a outro tipo de problemas sérios. E hoje a solução que nós vimos, que nós vamos trazer para este tipo de perfurações, traz muito mais valias, não só a fechar estes pontos, como a aguentar as dilatações que ocorrem nestes pontos. Isto são imagens onde podemos ver efetivamente alguns destes pontos selados nas construções, vemos acima de tudo silicone, não é? E vemos já aqui na imagem do canto superior esquerdo já alguns problemas e possivelmente entrada de água e já alguns problemas possivelmente sérios no interior do edifício, não é? Para além das situações que vimos anteriormente, também temos estas juntas, estas sobreposições de rufos, mais uma vez as perfurações e efetivamente a solução que nós vamos trazer hoje vem resolver um bocadinho estes problemas, é um produto diferenciado, vem trazer muitos mais valias a esta área que é um bocadinho descurado, não é? As pessoas acabam por desleixar de fazer a perfuração e deixar ali um bocadinho aquém e, no entanto, depois há muitos problemas. A questão não é o silicone funcionar, não é? Até quando é que ele vai conseguir aguentar os parafusos e todo o tipo de utilizações em que ele é utilizado. Pronto, e com isto então surge a nossa primeira solução que vamos apresentar hoje, uma solução muito interessante que é a nossa FX to Bond DS. Se tiveram ontem a oportunidade de ver a parte 1, ela tem a mesma tecnologia que a Easy Repair, tem uma tecnologia de fusão com a superfície, ela não só cola com a superfície como também funde, tem um primário encapsulado, à medida que vamos aplicando, ele vai fundindo com a superfície e é bastante elástica, inclusive eu tenho aqui uma amostra que já vou mostrar como é que é o poder de alongamento da membrana, é bastante elástica e para as juntas funciona muito bem e depois tem uma particularidade, que ela tem uma espessura para o dobro da Easy Repair e o que acontece é que quando a perfuramos, ela vai enroscar no parafuso e vai impedir que o parafuso seja um ponto de infiltração, porque ela vai enroscar toda, como vamos a seguir ver numa imagem animada, e é muito interessante, é uma tecnologia diferente e é um bocadinho isto que nós podemos dizer a nível comercial da solução. Mar, mais alguma situação, mais algo a dizer sobre a solução em termos técnicos da FX to Bond DS?
Sí, bueno, como moi ben explicaches ti, estamos ante unha tecnoloxía bastante innovadora. É moi fácil de usar porque non precisa de ningún tipo de accesorio a maiores, só ela mesma ten unha elasticidade moi grande, unha das súas vantaxes, co cal permite acompañar sempre todos os tipos de movementos, das construcións, edificacións, e destas xuntas, non? Que sempre ao longo do tempo afloxan ou empezan a quebrar, non? Estes selantes que normalmente se poñen. Co cal, este tipo de produto acompaña e garante totalmente a selaxe. É 100% estanca a auga, estanca o ar, e, e isto permite totalmente acompañar estas formas. É elástica, co cal pódese seguir o perfil. Sobre todo, é moi interesante que, bueno, vamos a ver se pode seguir o seguinte slide. Realmente imos ver que nos parafusos, ¿no? Todas estas zonas, todos os remates que utilizamos, remates con paredes, remates, algún tipo de panel sándwich Claro. no tellado, sempre se rematan con estes parafusos. Estes parafusos son puntos moi débiles en todas as edificacións porque, xa dixemos, ou empezan a corroer ou ao longo do tempo empezan a afloxar e perden a súa función inicial. Co cal, con este tipo de producto, queda totalmente, digamos, hermético. Exatamente. Esa é a Sim, palabra, Mar. hermético Sim, é. hermético. Estás a Ok. falar em português. Estás a falar em português. Sim, e sem dúvida. E como a Marta estava a dizer, este produto é um bocadinho. Nós podemos focalizar nas coberturas, mas também em fachadas. Funciona perfeitamente para qualquer suporte ou atravessamento que necessitamos de fazer. Como conseguimos perceber pela imagem e do ponto de vista comercial, a falar, basta um tramozinho com 5 cm por 5 cm aplicar e temos aquele parafuso fechado para muitos e muitos anos, não é? Estamos a falar de uma solução que mantém-se permanentemente elástica e pronto, e tem a tal tecnologia com selantes ativos da Easy Repair que permite fundir e manter-se permanentemente elástica e qualquer ponto de fixação de fachadas e coberturas, ela fecha perfeitamente. Uma das grandes mais-valias da membrana, como eu vou conseguir aqui mostrar, é o facto dela, tem aqui uma amostra, é o facto dela alongar e tem um alongamento muito bom, como nós conseguimos ver. Nós a seguir vou mostrar as certificações desta Sí, membrana e sim, Mar, sim, ias sí, falar. sí, sí, e tamén un dos grandes das grandes vantaxes é que podemos utilizala en un montón en case todos os tipos de sustratos da construcción, non? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. E a seguir vamos já passar para a próxima imagem, que sem dúvida que é estamos aqui a perceber por esta imagem animada, aqui o senhor do vídeo claramente está a exagerar, mas no fundo estamos a tentar mostrar o poder de alongamento da membrana e o quanto ela enrosca no Sí, parafuso e evita que se torne um ponto de infiltração. sí, sí, Neste caso, diz Mar. evita tamén futuras corrosións e futuros, digamos, Exatamente, sim. filtracións. Unha vez que está totalmente enrolado co produto, non se move, co cal o parafuso queda totalmente fixo. Sim. Antes de passarmos à frente, acho que temos aqui uma pergunta do João. Desde já, João, agradeço a pergunta. A fita Tubon DS é compatível com quais substratos? Do ponto de vista técnico, Mar, como Sí, é que se podemos responder? sí, é compatible con case todos os substratos da construción. Pode ser metais, todo tipo de metais, aluminio, etcétera, con policarbonatos, está testado, seguidamente explicaremos tamén un pouco disto, está testado, facemos tamén probas internas e probas en laboratorios, tamén hormigón, o hormigón en betán, en vidro, Exatamente. en case todos os tipos de sustratos do mercado. Sim, e se houver algum que nós não Sí, dizemos
ou assim, nós podemos Sempre enviar amostras, testamos. podemos ir fazer testes, estamos totalmente disponíveis para isso, essa é a mentalidade da FISO, estar sempre próximo do Uhum. cliente e testamos e fazemos os possíveis para conseguir comprovar que a solução efetivamente funciona. Falando aqui só um bocadinho deste slide, a solução é impermeável, resistente aos UVs, e flexível até menos 56 graus. Depois é compatível com os vários diferentes materiais existentes em obra, como a Marco falou, muito interessante. Aliás, a tecnologia é a mesma que a Easy Repair que falamos ontem, que a tal tecnologia de selantes ativos, onde o primário está encapsulado, permite que ela seja bastante compatível com vários materiais. Tempo de útil expectável superior a 20 anos, flexível, como tem que ser, e muito fácil de usar. A aplicação desta solução é bastante fácil e acho que a seguir temos um slide onde vamos conseguir perceber um bocadinho da aplicação. Ok. Pronto, falando então da aplicação, existem vários tipos de aplicação, aposto que já se devem estar a lembrar de alguns. Nós vamos enumerar os mais importantes que não nos conseguimos lembrar, mas como podem perceber, ela dá para vários tipos de aplicação. A tecnologia é muito interessante. Começamos já a falar daquela imagem que vimos inicialmente, onde vimos a tal sobreposição de chapas, e normalmente o que nós fazemos aqui é o seguinte: nós temos a membrana Easy Repair, que é o que normalmente utilizamos neste tipo de juntas. É uma membrana que tem um termoplástico por cima, a tecnologia é exatamente a mesma, tem um termoplástico por cima que protege muito bem dos UVs. E o que acontece nestes casos é que temos uma sobreposição de chapas. Normalmente, quando vemos que vai haver muito trabalho, ou seja, que há muito movimento expectável, o que acontece é que só colocamos a membrana Easy Repair, as chapas ao tentar trabalhar, pode haver risco, não quer dizer que haja, mas pode haver o risco de haver um corte na membrana Easy Repair. E o que é que fazemos? É que colocamos esta membrana, que tem quase o dobro da espessura da Easy Repair, ela alonga perfeitamente, como puderam ver pela minha prova, não é? Ela tem um alongamento espetacular, ela fecha aquela zona, colocamos Easy Repair por cima e temos a solução fechada e temos todos os riscos de corte das membranas afastados, não é? Porque efetivamente a membrana tem uma dupla espessura, mais a Easy Repair ainda mais uma camada de espessura e nestes casos onde há muito movimento e há uma sobreposição, às vezes o nosso departamento de Físico Consulting faz uso da DS para nos protegermos e protegermos o cliente. Mara, alguma coisa a adicionar? Tu que és departamento técnico e normalmente é que recomendas este tipo de solução. Sí, sí, dicir que, bueno, este, por exemplo, é un dos tipos de fotografías que poñemos nas nosas propostas técnicas. Nós normalmente recibimos o problema en sí, que sería pois estas dúas fotografías sen ningún tipo de produto, estudamos esta situación, entón facemos unha proposta. Neste caso, correctamente, é isto, axudar primeiramente a selar esta xunta. Como ben dís, este material, a fita Tubondes, non ten eso adhesivo, digamos, non é adhesivo, é elástico, pero non ten ningún tipo de resistencia a meteoroloxía. Co cal, por iso empregamos a Easy Repair. Nestos casos, pode haber dúas opcións, digamos, ou ben cando aplicamos esta exactamente, ou noutros casos, moitas veces están os parafusos incorporados. Nese momento, ou ben aplicamos a selase no parafuso, ou ben sacamos todos os parafusos, colocamos isto, despois volvemos a parafusar. Normalmente utilizamos parafusos de cabeza plana para que non dañe despois a membrana Easy Repair, que sí colocaríamos en riba para proteger esta cuberta. Exatamente, sim. Obrigado pela partilha. E aqui está o vídeo que eu falei que mostra um bocadinho a simplicidade que é aplicar esta membrana, não é? A imagem animada que nós temos à direita, conseguimos perceber. Isto estamos a falar de uma perfuração em fachada, que fazemos muito, temos membranas que utilizamos muito em fachada ventilada e que são utilizadas para proteger o revestimento e às vezes para fixar essas próprias membranas com este tipo de suportes, com este tipo de brackets. Fazemos uso da Tubon DS e é tão simples quanto isto: cortar um traminho, aplicar e depois fazer a perfuração. E como podem ver agora na próxima imagem que vai aparecer, ela fica assim selada.
E pronto, falando um bocadinho também em fachadas, não querendo também desfocalizar das coberturas, mas achamos que é importante sempre também mostrar as potencialidades da membrana em fachadas e em todo tipo de perfurações. Mm. Temos aqui uma pergunta, desde já agradeço também a partilha, excelente iniciativa da vossa parte, tento sempre seguir possível estas conferências. Muito bem, desde já agradeço, por acaso não tenho aqui o seu nome, mas agradeço-lhe esta partilha. Tem estas bandas noutra cor. Efetivamente a DS, como não tem nenhum termoplástico a protegê-la, é uma membrana que efetivamente é só adesivo, não é? É só o adesivo protegido por uma película, ela é biadesiva, neste caso os dois lados. O adesivo em si é de cor cinzenta, a parte adesiva é de cor cinzenta e como normalmente ela fica escondida, acaba por acabar por passar um bocadinho em claro a questão da cor. No entanto, nós temos uma membrana que é Easy Repair, que a tecnologia é exatamente a mesma, não dá para perfurações, mas a tecnologia é exatamente a mesma e o termoplástico aí sim temos em branco, preto, cinzento e até numa membrana pintável. Neste caso, com a membrana biadesiva, só temos mesmo esta cor. E Sí, mais uma vez, obrigado. bueno, realmente prácticamente case non se mira, porque Pois. nos sitios onde se utiliza pasa bastante desapercibido, sí. Sim, sim, exatamente, sim, sem dúvida. Aqui no máximo fica esta zona aqui de fora, mas tudo faz parte Mm. da impermeabilização que ela dá. Vamos então continuar. Sim, depois vários tipos de aplicações. Isto vai um bocadinho tentando ir de encontro ao que os clientes ou os espectadores estão a ver e isso faz sentido para eles, mas selagem em perfurações em cabeços metálicos também funciona perfeitamente. Tudo que seja selagem em perfurações, ela funciona perfeitamente porque também adere a vários tipos de substratos. Aqui outra situação, aqui também podemos falar um bocadinho sobre o facto de termos uma superfície, podemos colar lá a tubão DS e depois colocar outra superfície por cima e fazer o aparafussamento. O parafuso atravessa a superfície e depois vai selar com a DS, como conseguimos ver aqui pela imagem aqui à direita. É um tipo de utilização, se não quiserem colocar a ADS à vista, mas é válido perfeitamente e funciona assim também. O parafuso fica totalmente impermeabilizado. Continuando, e um bocadinho a falar do que eu disse no slide anterior, aliás, ela pode ser perfeitamente utilizada em junta de sobreposição, ela tem resistência mecânica, alongamento e adesividade com o metal suficiente para fechar esta selagem, esta sobreposição de juntas. No entanto, há clientes que se sentem confortáveis em fazer sempre um rebite ou um aparafusamento e não há qualquer questão. Se for feito na zona onde colocamos a membrana, ela vai acompanhar o parafuso e fica a zona totalmente fechada. Antes de passar à próxima solução, que penso que a seguir o próximo slide já é da próxima solução. Mar, mais algo a acrescentar que te lembres sobre esta solução? No, realmente eu creo que dixemos prácticamente todo. Igual salientar nesta parte, por exemplo, que é isto, non? O que dicía antes, que ben podese poñer no medio das dúas ou ben podese parafusar despois por riba e poñer por riba. Neste caso, como as dúas placas, digamos que quedaban non na parte de arriba de todo, senón na posición da caída da auga, non era tan Sim, perigoso claro. e podería quedar así. Exatamente, sim, Se non, sim, pois, sem dúvida. se non se las se por fora tamén. Claro, sim, mas esta solução é ideal para aplicar a Bond DS sem qualquer tipo de fixação. Ainda falar dos certificados que ela tem. Para além de toda a força que o produto tem, nós ainda temos certificados. Temos um certificado em que diz que ela é totalmente estanca à água, ou seja, é considerada W1, que é o nível mais alto de estanca à água, o que significa que ela é 100% impermeável à água. Temos outro certificado da sua adesão no botão, que garante que ela passou nos testes e tem uma elevada adesividade no botão, como já conseguimos mostrar, e depois temos aqui o alongamento, que até conseguimos perceber pela imagem à direita, onde ela apresenta um alongamento quando o botão tenta trabalhar, ela consegue apresentar um alongamento até 50 milímetros, ou seja, já estamos a falar de um género de força de dilatação muito grande para o botão, mas assim ela acompanha e vai até 50 milímetros, o que é sem dúvida vem reforçar ainda mais o produto no mercado. Bem, vamos então continuar. Falando das fitas biadesivas, não podemos deixar de passar e falar da nossa FX to Bond Go.
digamos que seria uma alternativa à EFIS de Bond-ES, muito ligado mais a selagens do ponto de vista de membranas, de alumínios. Ela apresenta uma excelente adesividade aos mais diversos materiais, como conseguimos ver por esta lista, e acima de tudo é importante mostrar esta solução porque é uma alternativa à Bond-ES. Tem vários tipos de aplicação, como conseguimos ver aqui. Às vezes a diferença entre uma e outra depende um bocadinho do EFIS Consulting, do parecer do nosso departamento técnico em utilizar uma ou outra. Diria que a Bond-ES, em termos de utilização no botão, claramente ganha força relativamente à Bond-Go, como conseguimos ver pelas especificações e tudo que explicamos anteriormente. No entanto, a Bond-Go tem sido muito utilizada por EFIS e buscando um bocadinho a apresentação que nós tivemos semana passada sobre ligações cascalharia e botão, sobre os produtos que nós utilizamos para aí, as soluções, que é a EFIS Ecofaçade, mais em fachadas muro-cortina ou em fachadas ventiladas, que utilizamos esta solução para fechar as ligações cascalharia e botão, pegando um bocadinho na metodologia de EFIS, onde customizamos a solução diretamente às necessidades do cliente. Nós colocamos a membrana Ecofaçade com uma banda de Bond-Go para fazer a ligação à castelharia, ao alumínio da castelharia. Tem funcionado perfeitamente, com excelentes resultados. Também existe a possibilidade de colocar Bond-Go na outra extremidade, se o cliente necessitar de fazer outra ligação a alguma chapa metálica que tenha. Ela, em termos de colocação na castelharia, tem funcionado perfeitamente. E também, já agora dizendo que, se for necessário, e tendo em conta o que é FIS e a proximidade com o cliente, se for necessário, se o cliente disser: "Oh, Ricardo, eu queria, na outra extremidade, queria ligar ao botão, como é que faço?" Nós também podemos, por exemplo, colocar uma fita, uma banda de Bond-ES na outra extremidade, ou seja, com esta parte ela cola ao botão, cola à castelharia com a Bond-Go, e depois com a DS cola ao botão e em termos de eficiência em obra, de tempo de aplicação, é uma solução que, em termos deste tipo de aplicação de EFIS Ecofaçade para as ligações castelharia e botão, funciona muito bem e a Bond-Go tem mostrado grandes mais-valias. Pronto, Mara, relativamente à Bond-Go, mais alguma coisa a referir? Non, realmente é moito parecido a Tubondes. Digamos que a Tubondes ten máis características ou propiedades aplicadas a selaxen de determinados nos tellados, placas e tal. Entón, esta realmente a empregamos máis para selaxen deste tipo de membranas que non son adhesivas ou non son autoadhesivas, co cal precisan este tipo de colaxen. E este tipo de colaxen que sexa totalmente tamén impermeable, totalmente que se adera a todo tipo de materiais, e por iso que empregamos esta. Como non ten unhas propiedades tan avanzadas como a Tubondes, máis, digamos, apropiada para este tipo de membranas e non utilizar aquí a Tubondes. Pero, bueno, como acabas de dicir, dependendo do sitio onde sexa a aplicación, podemos poñer unha ou outra. Normalmente, iso estudamos a situación decantámonos por unha ou outra, pero son dous produtos moi parecidos realmente ambos os dous estancos, ambos os dous con a selaxen 100% garantida. Sem dúvida. Ok, Mara, muito obrigado. Bem, passando à última solução que vamos apresentar hoje, eu semana passada, quando falei das ligações castelharia e botão, focalizei muito a apresentação em fachadas cortina ou muro cortina, como quiserem chamar. Focalizei em fachadas ventiladas também a solução para neste tipo de vedação entre a castelharia e o botão. E deixei sempre em aberto que esta semana íamos falar para a construção tradicional, mais aquela construção em que o revestimento é reboco e capoto e que a solução Ecofaçade às vezes é um bocadinho, não em termos de eficiência, que funciona perfeitamente, mas em termos de estética, às vezes com o revestimento que reboca ou capoto, torna-se um bocadinho difícil de esconder e às vezes tem aqui um processo um bocadinho difícil de entrar. No entanto, nós temos uma solução para isso. Normalmente aqui entre a castelharia, como eu vou voltando a falar então da construção tradicional em Portugal, vê-se muito o revestimento reboco-capoto e na altura de colocar a janela na castelharia, coloca-se a zona da castelharia na zona da janela e fica sempre um espacinho entre a castelharia e o botão ou o tijolo.
E o que se faz normalmente, e o que se tem visto em Portugal muito, é a colocação de silicone a fechar essa zona. E mais uma vez batemos na mesma situação, que é o facto de silicone ficar rígido, ficar quebradiço, e à medida, e na altura até adere muito bem ao alumínio e depois ao betão, ao tijolo, mas o que acontece é que por quanto tempo, não é? Por quanto tempo é que vai durar, e à medida que os anos passam ele vai começando a ficar rachado e vai permitir, por exemplo, a entrada de frio, de água, de chuva, de todo tipo de agentes climatéricos. A solução que nós trazemos hoje vem um bocadinho combater não só o facto das dilatações térmicas e as vibrações do edifício, mas também vem trazer isolamento térmico àquela zona, vem trazer isolamento acústico, e é uma solução que não vem só fechar colmatar aquela parte em que o silicone não dilata, mas também vem trazer isolamento térmico e acústico a esta zona. Também se fala nas juntas de betão, como conseguimos ver pela imagem da direita, também normalmente utiliza silicone, verifica-se ao longo dos anos, começa a haver umas rachadelas, digamos, e no fundo o que não colocar a nossa solução e depois fechar com um bocadinho de silicone, mas ao menos garantimos que para dentro não está a entrar nem água, nem chuva, nem vento, e mantemos a integridade do edifício. Então, continuando, a solução é Fuse Seal Expand. Acho que já falei um bocadinho do ponto de vista de outras soluções convencionais e o que ela vem trazer de novo. Mar, o que é que há mais a dizer sobre esta solução? Sí, bueno, esta realmente é unha solución que se utiliza en selaxes verticais, sí? Non se utiliza, non é posible en horizontal, é para selaxes verticais. Como se emprega e onde se emprega, como dixemos, nas caxelerías das xanelas e das portas, non? Que son pontos moito débiles nunha edificación. Todos temos na casa, non? Ese momento de pôr a man na ventana ou que sintas, non? A entrada de aire. Entón, isto ven un pouco a solucionar estes problemas. Entón, é un produto moi flexible, cando se fornece, como ben se pode ver na imaxe, está comprimido, está precomprimido, unha vez que se aplica, digamos que empeza a traballar, empeza a expandirse. É totalmente, permanentemente flexible porque se vai adaptando con esta expansión a anchura, ¿no? A anchura, a largura Sim, a da largura, sim. a largura da xunta. Entón, isto que tamén lévanos á seguinte propiedade. É flexible e moldable, co cal ao longo do tempo, cando o edificio digamos, o edificio e as xanelas, tal, as portas empezan a dilatarse coa temperatura, co frío, co calor, etcétera, ou incluso as vibracións dos propios dos edificios. Este tipo de fita sigue contraéndose e expandíndose, contraéndose, é dicir, é moito flexible ao longo do tempo. Sem dúvida. Poder decir, tamén que é totalmente resistente á auga, non deixa pasar a auga, unha vez máis en forma vertical, vale? Para formas horizontais serían outro tipo de produtos que tamén temos. Despois hai moitas, dentro da Seal Expand temos tamén moitas produtos. Uns máis adicados pois á resistencia ao fogo, outros máis adicados á resistencia térmica e ao son, etc. Já vamos falar máis à frente. Sí, bueno, por suposto tamén os raios UVA. Digamos que esta membrana é a primeira barreira que se pon en canto a parte de fora do edificio e a parte de dentro, non? Esa impermeabilidade, as persoas e os nosos compañeiros, non, que se dedican a fachadas o saberán moi ben. En canto a toda esa impermeabilidade, a primeira barreira, digamos, en xanelas e portas é este tipo de produto. Sim, e sem dúvida. Aliás, eu ontem, enquanto estava a fazer esta apresentação e a preparar a apresentação, fiz o exercício, eu tenho uma casa com 10 anos, 12 anos, e fiz o exercício de olhar para a janela e para a ligação, e já se via ali aquela zoninha do silicone rachada, começar a rachar.
E neste caso, se não houver nenhuma fita como esta por dentro, nenhuma membrana como esta por dentro, a impedir que o ar passe ou que a água passe, mais tarde ou mais cedo vai haver infiltrações, não é? Normalmente fecha-se estas castelharias só com silicone, ele mais tarde ou mais cedo vai começar a rachar, como é Sí, normal, e se não tivermos nenhuma barreira por dentro ali a impedir, mais tarde ou mais cedo vamos ter problemas, e isso já não os temos, não é? Já começamos a sentir um bocadinho a entrada do ar frio e depois no verão, no inverno, depois estamos muito, muito aquecimento sí, e podia ter sido perfeitamente impedido, não é? Com a colocação desta, sí. desta membrana, não E é? despois tamén hai que ter en conta que moitas veces as xuntas en canto en hormigón ou nas xanelas e portas pode ser moi pequena, pero moitas veces é moito grande. Entón, canto máis grande o uso de silicona sería peor, porque Pois, exatamente, sem co dúvida. cal, ao longo do tempo vai quebrar antes. Neste produto temos varias profundidades, co cal iso non sería un problema, e tamén varios digamos, tamaños de ancho, Para colocar na castelharia, sim, as de larguras. largura. Entón, Sim, sim. podemos ter un produto que pode ser de 3 a 10 a hora de expandir, ou que pode ser de 10 a 30 a hora de Há expandir, non? 30, sim, sim, Entón, sim. depende da situación, pois estudiamos realmente cal vai ser a mellor opción. Sim, sim, temos, como a Marta está a dizer, temos efetivamente várias medidas para vários espaços que ficam normalmente entre a castelharia e o betão, e, pronto, e também áreas de colagem na própria castelharia, temos várias áreas de colagem, temos várias soluções que vão diretos às necessidades do cliente, Mm. e, pronto, e alguma situação que tenham, por favor, façam chegar a informação que a gente faz chegar também a solução. Pronto, e mais uma vez, e nós adiantamos um bocadinho, mas são estes tipos de aplicações, já há vários tipos de aplicações, hum, e efetivamente, se neste momento tiverem alguma situação que queiram resolver e preferem utilizar esta fita com o habitual silicone que vos vai trazer problemas no futuro, até agora que faz tanto sentido estar em casa e que temos de estar em casa e que a temperatura tem que estar estável e temos de estar confortáveis, se tiverem a solução que tiver na vossa castelharia, certamente estão sempre um bocadinho melhores. Pronto, falando como a Marta está a falar há um bocadinho, que há duas variantes interessantes desta membrana. Uma que é a Block VAP, que já agora, Mar, só falando um bocadinho a Block VAP, ela acaba por ser uma barreira ao vapor, não é? Tem uma barreira Sí. ao vapor. Sí, nesta produto específico, digamos que ten tres capas, non? Tres camadas. Na parte interior sería a propiamente barreira de vapor, estanca o ar, non? Totalmente non deixa pasar ningún tipo de aire. E despois a intermedia sería este isolamento térmico e acústico tan necesario nas edificacións, tanto en comercios, digamos, edificacións industriais como en vivendas particulares. E despois, por último, a exterior sería esta resistencia á entrada da chuvia ou da auga ou de calquer tipo de elemento líquido, digamos, que dende fora. Sem dúvida, sim, sim. E como podemos ver aqui pela explicação da Mar, uma das maiores valias desta membrana VAP é mesmo esta barreira ao vapor, que traz ainda mais isolamento térmico à solução. Então, acho que temos aqui uma pergunta. Henrique pergunta: qual o tamanho máximo de junta para usar a fita expansiva? Efetivamente, Henrique, eu posso responder, desde já obrigado pela pergunta. Nós temos vários tamanhos de junta. O máximo, não te sei dizer porque não lhe sei dizer porque efetivamente temos mesmo muitos. Sí. Às vezes até vamos sempre descobrindo que afinal temos para aquela largura. Por isso, Henrique, por favor, diga-me qual é o seu. Envie-me por e-mail, deixamos os contactos no final da apresentação. Envie-me por e-mail o tamanho de junta que necessita, que entretanto faço-lhe chegar a informação se temos ou não, e se não tivermos, efetivamente arranjamos outro tipo de solução para Sí. fechar. Mar, relativamente ao tamanho máximo de junta, Sí, 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 realmente agora mesmo tampouco sei dicirte un número, a pero quantidade, não é? é moito amplio, existen tabelas, realmente nós utilizamos as tabelas de dimensións no que podería ser inclusive ata 30, 50, entre 30 e 50.
Sim, eu tenho quase certeza que o tamanho máximo que nós temos é 42 milímetros. No Sí, entanto, não pode quero estar a ser. dizer, porque se calhar temos Sí. mais, não é? Mas quase certeza, Henrique, que o tamanho máximo junto é 42 milímetros. Sí, de todas formas, o que ti dis, o mellor é que compartas cal é realmente a dimensión necesaria. Moitas veces, se non empregamos nós esa dimensión, podemos adquirila, co cal é interesante. Sim, sim, sem dúvida. Vamos então continuar. Mais uma das vantagens à CEO Expand do VocVab, como eu disse, é uma das vertentes da CEO Expand, com aplicações muito, digamos, mais específicas, resistente à água da chuva até 1000 pascais, em casos de furacão, acomodação de movimentos, mas efetivamente a outra CEO Expand, a Extra 600, também acomoda perfeitamente movimentos, reduz energias pela convecção. Aqui entra a parte em que é uma barreira ao vapor e que aqui realmente tem uma influência maior no que diz respeito às perdas de energia. Aplicação fácil e rápida, basta, ela é autoadesiva, coloca-se no caixilho da janela, ela depois se expande, os rolos vêm, como a Mar já disse, os rolos vêm embalados a vácuo, retiramos do vácuo e eles vão expandindo lentamente, dá perfeitamente para aplicar, eles vão expandindo e depois fazem a selagem. E cumpre vários tipos de requisitos, se alguma vez precisarem de reforçar a solução perante algum dono de obra ou assim, nós temos a membrana enquanto certificada. Continuando, isto foi uma vez um estudo que realizamos antes das reabilitações de junta. Como podemos ver, juntas só colocadas apenas com silicone, como eu já vinha dizer e como já vinha explicar, rapidamente vão ficando quebradiças e vão abrindo rachas, e o que acontece é que, sem dúvida, o edifício da esquerda já está com alguns problemas e há muita passagem de calor cá para fora, e é o que se pode ver, efetivamente, é nesta zona mais alaranjada, vermelha, é muito calor ali a sair. Após a reabilitação de juntas com a Seal Expand, efetivamente temos uma segunda barreira ali a fechar aquela zona totalmente que traz muitas mais-valias ao nível da eficiência do edifício, em eficiência térmica do edifício, e como podemos ver, o edifício ficou com muito menos perdas de calor do que teria antes da reabilitação de juntas. Mas isto tudo é muito fácil de perceber se pensarmos nos materiais em que estão envolvidos em cada uma destas fases. E pronto, e só aqui também outro estudo que fizeram, pegando um bocadinho nas estimativas que temos do produto e do quanto ele permite absorver energia e impedir que se gaste tanta energia. O que se diz é que conseguimos poupar até 200 litros de combustível para aquecimento, utilizando soluções como a BlockVap, que tem aquela barreira ao vapor, por exemplo, que é a solução que termicamente traz muitas mais-valias, mas a outra também termicamente, comparativamente a um silicone, por exemplo, é uma diferença brutal em termos de eficiência térmica do edifício. Pronto, e por fim, só fazer aqui uma referência, também às vezes surge a necessidade de ter uma fita expansiva que tenha uma especificidade para cortar o fogo. A Silex Fundraise tem essa especificidade, permite cortar o fogo e trazer aqui uma barreira ao fogo à membrana da Silex Fund. Às vezes existem alguns projetos que o exigem e também existe essa opção para qualquer uso que necessitem. E pronto, e damos por encerrado a sessão. Alguma dúvida, por favor, aproveitem agora este tempinho enquanto eu termino para colocarem. No entanto, fica aqui o meu contacto. Alguma dúvida podem também enviar para o contacto. Se gostaram de algum produto, fichas técnicas, certificações, nós também enviamos. Estamos cá para ajudar. Também coloquei aqui o contacto do Comercial Sul. Se forem da Zona Sul de Portugal, também podem entrar diretamente em contacto com ele. Ele está disponível para vos responder. Mar, quero-te agradecer por esta ajuda ao longo desta sessão. Esperamos ter conseguido explicar tudo em condições, digamos, e acho que sim, acho que correu bem e obrigado. Ok, obrigada, Ricardo. Vémonos. Sim, obrigado. Tchau, Adeus. tchau. Boa tarde a todos. Até à próxima.